Olá a todos, obrigado pela companhia no tutorial. Hoje eu vou falar sobre uma outra novidade que foi implementada aqui no Blender na versão 3.2.0. Trata-se do recurso Caustic, que vai permitir a gente utilizar o efeito de sombreamento a partir da luz direcionada a um certo objeto. E vamos entender como é que a gente pode chegar num resultado simples e como funciona esse recurso na versão 3.2.0. Para entender de forma prática, o motor de renderização que nós vamos precisar usar para isso é o motor chamado Cyclos. Mas antes de começar, eu queria mostrar a vocês que eu gerei uma cena aqui bem simples. Usei um plano, que vai ser o chão, usei um cilindro do qual dei para ele esse aspecto de caneca, criei umas saliências com loop cut aqui, ó, na lateral. Depois apliquei nele um modificador Solidify e um Subdivision para criar uma caneca com esse aspecto aqui. Para a cena eu adicionei uma lâmpada com o formato área, dei para ela uma força aqui de 5.000 watts e para a gente ver o material que eu apliquei na caneca eu vou selecioná-lo e vou clicar em Material. Vocês vão ver que ele está usando a superfície no modo Principal BSDF e está usando uma coloração com um tom azul bem claro. Se eu olhar essa cena pelo modo Rendered, é dessa forma que eu vou ver aqui o objeto junto ao Eevee. Se olhar pela câmera, percebam que a sombra gerada aqui dentro do Eevee não vai trazer algo bem realístico em relação ao objeto transparente junto à superfície aqui que é o plano. Então, para poder eu usar o recurso Caustic, eu tenho que mudar aqui o meu motor de renderização, clicando em Render Properties, para o Render Engine do tipo Cyclos. Aqui eu vou atribuir para ele, por enquanto, 32 amostragem, vou tirar o Denoise e vocês vão ver ó, que aqui no modo Cyclos, o material ele é bem mais qualitativo no processo da transparência e ele gera uma sombra. Vocês vão poder perceber que existe uma granulação, essa granulação está acontecendo porque o máximo de amostragem que eu estou usando aqui é de 32. Vocês vão ver bem aqui no canto superior esquerdo e aqui também ó, na opção Viewport com o Max Sampler de 32. Então ele vai gerar 32 passos para chegar no resultado. Então é uma resolução um pouco baixa. Por quê? Porque eu estou usando aqui um adaptador fraco. É um adaptador on-board, mas quem tiver uma placa gráfica e mais memória no computador, isso vai ser bem mais rápido, tá? Então eu vou deixar assim só para facilitar o nosso entendimento. Vocês percebem que a luz que está sendo batida aqui na superfície desse objeto que é transparente está sendo incendida de forma melhor do que lá no Eevee. Ele aparece com um aspecto mais claro aqui pelo Cyclos. Mas eu ainda não tenho aqui gerado o fenômeno Caustic. O Caustic ele vai permitir que a gente gere esses efeitos dessas saliências que a gente tem junto à caneca. Nós vamos ter que selecionar cada objeto que está na cena para aplicar o recurso Caustic para ter o resultado que nós precisamos. Então vamos começar primeiro pelo objeto que está recebendo a sombra. Quem é o objeto? É o chão. Então selecionamos ele e vamos vir aqui na barra de propriedades, no ícone que representa o Object Properties, que é esse ícone aqui. Nós vamos clicar com o botão esquerdo e aqui no Cyclos, se vocês correrem, vocês vão ver que vai aparecer uma guia chamada Shading. Isso não vai acontecer lá no Eevee. Por enquanto, né, pessoal? Quem sabe eles implementem isso para o Eevee depois. Então, clicamos nessa guia, sombreamento. Vamos usar o scroll do mouse para correr. Vocês vão ver que existe uma guia chamada Caustics. Nós vamos abri-la. Aqui é que nós vamos definir quem é o objeto receptor e quem é o objeto que fará o recurso do sombreamento na superfície. Então, primeiro, com o objeto receptor, nós vamos dar para ele essa opção, ó, Receive Shadow Caustic. Agora nós vamos selecionar o objeto que causará a sombra e vamos usar aqui para esse objeto a condição Cast Shadow Caustics. Feito esses dois recursos, nós vamos ter que selecionar o objeto principal, que é o que vai iluminar a cena e causar o efeito de sombreamento sobre o objeto, que gerará sombra. Quem é? É a lâmpada. Então eu posso usar aqui ó, a seleção da lâmpada, posso selecionar aqui a direção dela,
ou posso clicar aqui na Outline e selecionar a lâmpada. E na lâmpada nós vamos no ícone que representa ela aqui na barra de propriedades, que é o Object Data Properties. Na lâmpada vocês vão ver que existe aqui um Shadow Caustic. Nós vamos habilitar ele. Quando nós habilitamos, vocês vão começar a perceber que o sombreamento começa a trazer aqui os efeitos das irregularidades que nós causamos aqui na caneca, ou seja, esses detalhes começam a aparecer no sombreamento. Como eu estou usando uma taxa de amostragem muito baixa aqui, pessoal, estou usando apenas 32, eu vou voltar na guia Render Properties. Aqui eu posso definir tanto para Viewport como lá no Render, qual é a quantidade de amostragens que eu desejo aí no efeito. Como eu quero uma amostragem melhor, eu vou aumentar aqui para 65. Agora vocês vão notar que ele vai fazer uma amostragem até 65, mas para fazer um efeito melhor, eu vou clicar no Denoise aqui. Vamos esperar esse resultado da amostragem chegar até 65 para ver como o efeito fica bem interessante usando esse fenômeno aí, que é o recurso Caustic. Eu vou dar um pause e quando chegar em 65 eu volto para mostrar a vocês. Voltando aqui ao nosso processo de amostragem, vocês vão ver que eu estou no passo aqui 49,50. Chegando em 65 nós temos a definição da resolução do efeito Caustic, da luz incidindo sobre a superfície de um objeto transparente e sendo gerada aqui no objeto que é o objeto receptor da sombra. Então causa um efeito mais realístico aqui junto à cena. É um efeito que é muito utilizado para aquele tipo de recurso que nós usamos da luz batendo sobre uma água, no fundo de uma piscina, no fundo de um mar, de um objeto que tem aí transparência com detalhes na sua superfície, ou até mesmo de um objeto polido, onde o reflexo bate e volta para uma superfície. Então é um recurso que vocês podem utilizar para gerar esse tipo de realismo aí junto ao projeto de vocês. Fica aí minha gratidão pelo acompanhamento e até o próximo vídeo.